Muito bem, bom dia. Com base na possibilidade de ter tipos de interação intermolecular, assinale a fórmula molecular capaz de interagir, capaz de realizar a ligação de hidrogênio entre si, né? Então, entre ela mesma, qual que é possível ter interação de hidrogênio? Então, vamos olhar aqui, ó. Nós temos algumas estruturas. Nós temos o CO2, o H2, essa estrutura aqui, o C2H6 e o NH3. Vamos tirar logo de cara, né, aquelas estruturas que não vão formar interações de hidrogênio, né? CO2, porque apesar de ter um oxigênio, não tem um hidrogênio. H2, porque não tem elemento eletronegativo. Aí vamos pular, né? Pula C e pula E. E o C2H6, porque apesar de ter hidrogênio, não tem elemento eletronegativo. Então sobrou para a gente a C e a I, só tem uma certa. Então, deixa eu mostrar qual que é a forma molecular disso aqui, para a gente tirar umas dúvidas. Então, é C, O, C, H3, H3. O nome dessa estrutura, pessoal, o nome desse composto em específico, ele se chama éter. Tá? É um composto orgânico e ele era utilizado antigamente para anestesia, né? Ele é um anestésico até hoje, né? Só que esse anestésico ele é cancerígeno, ele causa câncer, tá? Apesar da gente ter um oxigênio, que é um elemento eletronegativo, nós temos ali também a presença de carbono e hidrogênio nas pontas. Esses hidrogênios aqui, eles não estão próximos do oxigênio, eles estão muito longe. O que está mais próximo do oxigênio é o carbono, tá? Então, como a gente tem esses carbonos blindando o oxigênio, o hidrogênio não é capaz de chegar próximo desse oxigênio. Por isso, esse composto em específico não vai possuir, né, não vai fazer ligação de hidrogênio. E provavelmente ele vai fazer uma ligação do tipo de polo induzido, mas hidrogênio não. Tá? A molécula E é uma amônia, então a gente tem nitrogênio, hidrogênio, nitrogênio ele é um elemento eletronegativo, então ele está fazendo uma ligação com o hidrogênio, e a gente tem uma outra molécula, né, de amônia, por exemplo. Observa aqui que essa outra molécula de amônia poderia, sim, facilmente interagir de forma intermolecular, né, ó, poderia interagir de forma intermolecular com essa estrutura aqui, tranquilamente. Tá? Então, aqui nós temos uma interação de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio. Dúvidas desse exercício? Não. Então, adiante. Exercício de número 2. Então, o gráfico abaixo representa curvas de aquecimento de dois líquidos puros, né? O líquido 1 e o líquido 2. Inicialmente, há uma temperatura de 25 graus Celsius e uma pressão de 1 atm, até completar a sua vaporização, ou seja, passar do estado gasoso, do líquido para o gasoso.
Assinale o gráfico. Analisando o gráfico, é correto afirmar. O aquecimento, aquecendo o maior volume de 1, o segmento AC terá maior inclinação. O líquido 1 apresenta interações intermoleculares menos intensas do que o líquido 2. O líquido 2 apresenta uma massa molar maior do que a massa molar do líquido 1. Dissolvendo um soluto não volátil no líquido 2, o segmento AB será um pouco menor. E aí, o que vocês podem... Olha para o gráfico e o que vocês podem concluir em relação de interação intermolecular. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Se eu olhar para esses dois gráficos, nessas duas linhas, quem é que tem a interação intermolecular, que vocês, na ideia de vocês, que vocês acham que tem a interação intermolecular maior? 1 ou 2? A 2. Por quê? Porque ela tá mais quente. Ela está mais quente? Não. É a 2, mas não é essa a resposta. Alguém chuta uma outra ideia? Não? É a 2 porque o tempo em minutos é maior? Não. É a 2 porque o seguinte, eu preciso de uma maior quantidade de energia em forma de calor para eu romper as ligações. Desculpa, as ligações não, as interações. Então, observa lá. Enquanto em 70 graus Celsius eu já rompi algumas interações da molécula do composto 1, eu preciso de 100 graus Celsius para romper as interações do composto 2. Então, eu preciso de uma maior quantidade de energia em forma de calor para eu poder romper as interações, né? Fazer com que as interações sejam desfeitas e eu faça com que o meu produto, né, vaporize. Então, a gente pode trazer isso para a nossa realidade. Se eu pegar água e álcool, esse álcool 70 que a gente utiliza para fazer a asepsia das mãos. Se eu passar água na minha mão e se eu passar álcool na minha mão, qual que vai vaporizar mais rápido? O álcool. O álcool. O álcool vaporiza mais rápido. Se o álcool vaporiza mais rápido, o que significa? Que ele precisa de uma menor quantidade de energia, né, para eu romper as interações intermoleculares. Já a água, eu preciso de uma maior quantidade de energia em forma de calor para romper essas interações intermoleculares. Tá? Então, a ideia aí é a gente poder fazer essa relação, né? Quantidade de energia. Qual que eu vou precisar de um pouco mais, qual eu vou precisar de um pouco menos. Tá? Então, o gabarito certo dessa pergunta é a letra B. O líquido 1 apresenta interações intermoleculares menos intensas do que o líquido 2. O líquido 2 eu vou precisar de uma intensidade muito maior, muito superior. Dúvidas? Ficou claro? Sim? Questão de número 3. Certa vez, o famoso astrofísico norte-americano Carl Sagan diz que a beleza de uma coisa viva não são os átomos que ela é feita, mas o modo que estes átomos estão unidos. A fala filosófica do cientista é uma reflexão sobre um conjunto de matéria inanimada
Desculpa. A frase filosófica do cientista é uma reflexão sobre como um conjunto de matéria inanimada pode resultar nas características orgânicas. Para além dessa reflexão, os átomos unem-se uns aos outros através de ligações químicas, formando moléculas, e estas, por sua vez, ficam sujeitas aos compostos eletromagnéticos de outras, atraindo-se ou repelindo-se, que é o que a gente está estudando agora, né? Atração intermolecular. Dependendo das características de cada uma. O modo como os átomos se unem... Perdão. O modo que os átomos se unem e como as moléculas interagem entre si são tão importantes que definem muitas das características físico-químicas das substâncias, como ponto de fusão, ebulição e dureza. Sobre as ligações químicas, as interações intermoleculares, analisa as afirmações a seguir. Então, afirmação número 1. Moléculas simples de átomos não metálicos, como o ozônio, são apolares e geralmente apresentam-se no estado gasoso em condições de temperatura ambiente. Por quê? As forças de Van der Waals, de caráter fraco, estão presentes quando as moléculas apolares interagem entre si. Então, dessas duas afirmações, qual delas vocês acham que é verdadeira? Qual delas vocês acham que é falsa? Ou as duas estão verdadeiras? Vou dar um tempo para vocês lerem de novo. E aí, gente? Não? Então, ó, moléculas simples de átomos não metálicos como o ozônio. Se eu peço para vocês desenharem o ozônio para mim, como que eu consigo? Porque o ozônio é o O3, né? Então nós temos um oxigênio. Tem até uma questão da prova que vocês fizeram assim. O oxigênio e tem 3 oxigênios em volta. 2 oxigênios em volta. Primeiro, o oxigênio, o ozônio, vai ser polar ou apolar? Olha lá. É polar? É polar. Essa questão é polar, né? Oxigênio está puxando carga para ele aqui, puxando carga para ele aqui. Então aqui embaixo está menos positivo, desculpa, menos negativo, e aqui em cima está mais negativo. Então aqui está negativo e aqui embaixo está positivo. Então essa estrutura aqui, ela é polar. Se ela é polar, o restante da frase está tudo errado, né? Agora, as forças de Van der Waals, de caráter fraco, estão presentes quando as moléculas apolares interagem entre si. Isso é verdade. Não sei se vocês se recordam, mas quando a gente estava estudando lá, eu estava explicando para vocês forças de Van der Waals, eu coloquei 2 moléculas, né, de gás hidrogênio. E eu falei assim, ó, o gás hidrogênio está aqui,
ele tem duas moléculas apolares, são duas moléculas apolares, e eles interagem entre si, né? Por aproximação eletrostática, ou seja, contato. Toda interação intermolecular, pessoal, é uma aproximação de contato. Você está entrando em contato uma molécula com a outra, e aí você está interagindo, né? Essa molécula com a outra molécula, tá? Então, a primeira está falsa, é uma afirmativa falsa, e a segunda é uma afirmativa verdadeira. A primeira é falsa porque o ozônio, ele não é apolar, o ozônio é polar, tá? Apesar de ser ligações covalentes, né? E ele fazer uma interação do tipo, se tiver um outro ozônio aqui, ele vai fazer uma interação de Van der Waals, né? Só que o ozônio não é apolar, o ozônio é polar, tá? E as forças de caráter, né, Van der Waals, elas vão ocorrer quando eu tenho ali moléculas que são apolares interagindo entre si. Entenderam? Querem que eu repita? Não. Não? Então, vamos adiante. Acho que aqui era só para perguntar qual que é, né, a molécula. Então, apenas a segunda afirmativa é verdadeira. Letra B. Número 4. A ligação de hidrogênio era comumente chamada de ponte de hidrogênio devido a uma tradução inadequada do termo em inglês hydrogen bolt. O termo ponte de hidrogênio, contudo, vem sendo abandonado por gerar algumas confusões com outros tipos de ligações, como a ligação covalente monoeletrônica intramolecular do hidrogênio nas moléculas da diborana. A diborana, pessoal, é a única que vai fazer uma interação, uma ponte de hidrogênio. Eu vou explicar para vocês. Em qual dos processos abaixo a ligação de hidrogênio contribui de forma determinante? Na evaporação da hidrazina, na sublimação da naftalina, no estado físico do sulfeto de hidrogênio, na propriedade antiaderente do teflon. Primeiro, vamos tirar aqueles que não têm importância nenhuma interação de hidrogênio, que é a D, na propriedade antiaderente do teflon, e na sublimação da naftalina, porque os dois são, apesar de ter, nesse aqui ter hidrogênio, não tem composto apolar, né? Desculpa, apolar não, eletronegativo. E aqui embaixo, apesar de ter elemento eletronegativo, não tem hidrogênio. Então, a gente fica com a evaporação da hidrazina e a gente fica com no estado físico do sulfeto de hidrogênio. Se a gente for desenhar a hidrazina, o que a gente vai ter? Nitrogênio, hidrogênio aqui, hidrogênio desse lado, hidrogênio desse outro lado. Se eu tiver uma outra molécula de hidrazina aqui do lado, o que vai acontecer? Quem que vai entrar em interação? Quem vai interagir? Né? Como que essa molécula vai interagir com outra molécula? Ela vai interagir através do hidrogênio. Só que se eu tiver uma outra hidrazina aqui do lado, deixa eu desenhar uma outra hidrazina aqui do lado. Esse hidrogênio, ele não vai interagir com o nitrogênio. Tá vendo? Ele vai interagir com quem? Com o hidrogênio da outra molécula. Tá vendo? Então, apesar de ter nitrogênio e hidrogênio nessa estrutura, a interação intermolecular vai ocorrer de um hidrogênio de uma molécula com outro hidrogênio da outra molécula.
né? Então, aqui a gente não tem uma interação de hidrogênio. A gente teria aqui um exemplo de interação do tipo Van der Waals, né? Agora vamos olhar o do sulfeto de hidrogênio. Enxofre. Hidrogênio. Hidrogênio. Um outro sulfeto aqui de hidrogênio. Então, observa aqui. Esse hidrogênio vai entrar em interação com o enxofre. Lembra que o enxofre é um dos elementos eletronegativos que nós estávamos estudando? Isso aqui a gente chama de interação de hidrogênio? Sim. Isso aqui é um exemplo de interação de hidrogênio. Ok? Entenderam essa relação que eu fiz? Ficaram com dúvidas? Não? Então, a letra certa é a letra B. 5. A água é uma das raras substâncias que pode encontrar na natureza nos 3 estados de agregação, sólido, líquido e gás. O quadro abaixo mostra algumas características dos diferentes estados de agregação da matéria, né? Então, nós temos propriedade de fluidez. Num sólido, ele não é fluido. Num líquido, ele é fluido. E num gasoso, a gente não sabe. A mobilidade molecular, quase nunca. No 2 a gente não sabe. No líquido a gente não sabe. E no gasoso é grande. Forças de interação, a gente tem forte. 3 a gente não sabe. E o 3 e o gasoso é fraca. Então, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do quadro acima, indicadas com 1, 2, 3, respectivamente. Então, a gente tem o quê? Não fluido, na fluidez, né? No sólido, a gente tem uma coisa que não é fluida. No líquido, a gente vai ter uma coisa que é fluida. Então, imagina a água, né? Quando ela está sólida, ela não flui, que é aquela questão de escoar. O sólido, o gelo, ele não escoa. Ele desliza, mas ele não escoa. Quando ele é líquido, se eu tento pegar água na minha mão, ela vai passar por entre o buraco dos meus dedos. Então, ela é fluida. E no gás? No gás, ele vai ser fluido, né? Ele vai fluir. Se eu tentar pegar vapor de água na minha mão, ele passa entre os meus dedos. Então, ele é fluido. Agora vamos olhar aqui na mobilidade molecular. No sólido, você não tem mobilidade molecular, ou seja, as interações intermoleculares, né, as moléculas estão bem rígidas, bem paradinhas. No líquido, eu tenho uma mobilidade molecular pequena. Então, qual que é pequena? Essa aqui, ó. Né? A questão da letra C. Fluida, pequena. Agora vamos ver a última característica. Interação intermolecular. Sólido, forte. Na líquida, é moderadamente forte. E no gasoso, a força de interação intermolecular entre moléculas, né, é fraca. Então, a alternativa que melhor responde essa questão é a alternativa da letra C. Ok? Dúvidas? Não. Não? Então eu vou mandar para vocês os 3 exercícios que eu quero que vocês tentem fazer e me entreguem, tá? O Vitor chegou, eu vou colocar a presença para ti lá no sistema, tá, Vitor? Bom final de semana, bom feriado e até quarta-feira, pessoal. Tchau, tchau.